Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Entrada do frio e a redução de chuvas indicam o final da safra e tornam este comportamento normal. Mercado de suínos registrou recuo nas cotações na semana. Insegurança sentida pelos pecuaristas no mercado do boi gordo tem impactado os preços no mercado de reposição. Hidroponia é uma tecnologia utilizada para a produção de alta qualidade de hortaliças. Governo da Índia proíbe a comercialização de gado para abate em todo o país e isso deve mexer com o mercado pecuário mundial. Situação do setor da pecuária de corte é muito desconfortável, tanto para pecuaristas quanto para as indústrias. O agronegócio está começando. Em algumas regiões, o mercado do boi gordo está pressionado. A entrada do frio e a redução de chuvas indicam o final da safra e tornam este comportamento normal. Mas a pressão de baixa não é um cenário comum em todas as praças. O frigorífico JBS ele segue pagando os preços maiores na maioria das regiões em que atua, mas diferente de outras épocas. Isso não tem sido suficiente para puxar o mercado para cima, sustentando as cotações. Em São Paulo, a diferença entre o maior e o menor preço ofertado pelos compradores do estado é de R$ 3,00 por arroba. E tem fechado nos R$ 127,00 arroba à vista, livre de fundo rural. Porém, não é fácil comprar nesse preço. A situação do mercado da carne preocupa os pecuaristas, já que sem impulso do consumo, dificilmente os preços da arroba irão subir. Porém, isso não tem atrapalhado a indústria, que mesmo sem encontrar espaço para aumentar os preços de venda, tem mantido as suas margens historicamente elevadas, já que a arroba vem trabalhando com sucessivas quedas. Apesar de estarmos no início do mês, do qual comumente observamos uma maior movimentação nas vendas, o mercado de suínos ele registrou recuo nas cotações durante a semana. Nas granjas do estado de São Paulo, o animal terminado teve queda de 5,3% nos últimos 7 dias, estando cotado em média R$ 72,00 por arroba. E no mercado atacadista, a queda no período foi de 1,7%. A carcaça suína está sendo negociada em média por R$ 5,70 o quilo. E com relação às exportações, o mês de maio totalizou 41 mil toneladas de carne suína in natura embarcadas. E na comparação com o mês anterior, que foi o mês de abril, o volume reduziu 6,3%. E na comparação com o igual período do ano passado, a queda bate na casa dos 24%. O desempenho ruim nas exportações também colabora para o cenário de acomodações nos preços no mercado interno. Para os próximos dias, fica a expectativa de como se comportará essa demanda. A insegurança sentida pelos pecuaristas no mercado do boi gordo tem impactado os preços no mercado de reposição, principalmente em Rondônia. Apesar de a queda mensal de 3,3% do boi gordo, um boi aí com 16 arrobas e meia, ele ser maior do que a depreciação média de todas as categorias de reposição no mesmo período, as consecutivas desvalorizações dos animais de reposição desde 2015 melhoraram a relação de troca para o invernista. E na comparação anual, os preços de um garrote com 9 arrobas e meia, de um bezerro com 7 arrobas e meia e de um bezerro de desmama com 7 arrobas e meia caíram 7,7% para o garrote, 10,7% para o bezerro e 9,6% para um bezerro de desmama. Em contrapartida, nesse mesmo intervalo, o recuo do boi gordo foi de 7,3%. O destaque para a relação de troca com o garrote de 9 arrobas e meia. Em janeiro deste ano, era possível comprar aproximadamente 1,5 animal com a venda de um boi gordo de 16 arrobas e meia. Atualmente, compra-se
1,59 animal, uma melhora aí de 5,8% no poder de compra. E depois do intervalo, você vai ver que a hidroponia é uma tecnologia utilizada para a produção de alta qualidade de hortaliças. O governo da Índia proíbe a comercialização de gado para abate em todo o país, e isso deve mexer com o mercado pecuário mundial. Situação do setor da pecuária de corte é muito desconfortável, tanto para pecuaristas quanto para as indústrias. Nós voltamos já. Atendendo a vários pedidos, nós vamos mostrar novamente como é realizado o plantio de hortaliças através da hidroponia. É uma tecnologia que permite, além de utilizar muito menos água que o plantio convencional, aquele que é feito direto na terra, produz um produto de altíssima qualidade, livre de pragas e doenças, e também de produtos químicos. A hidroponia é hoje uma tecnologia de ponta na produção de hortaliças. Confira. Sim, hoje é uma das técnicas de vanguarda do sistema de cultivo de hortaliças, onde você pode trabalhar tanto folhas e frutos, num sistema onde você tem um uso muito menor de insumos, como a água, os próprios nutrientes e a racionalidade da mão de obra, né? Para se ter uma ideia, eu consigo produzir um pé de alface no sistema hidropônico com apenas 4 litros de água, eu consigo fechar o ciclo dela. Enquanto se eu colocar essa planta no solo, eu vou gastar muitas vezes mais água do que nessa situação, né? Então o sistema assim, ele tende a ser muito racional no uso dos insumos. Na hidroponia, eu minimizo todos esses riscos. Quimicamente, eu tiro a planta do solo, então eu vou minimizar doenças. Eu coloco ela dentro de um ambiente protegido, de estufa, então as pragas não têm acesso a essa planta. Então, dentro da ideia de cultivo protegido, eu consigo produzir uma planta, digamos assim, se a estrutura é bem conduzida, eu consigo produzir uma planta limpa, né? Onde as pessoas terão um produto com uma alta qualidade nutricional e sem riscos tanto de contaminação química e biológica. O cultivo hidropônico, ele tem um custo de estrutura um pouco maior, mas o custo de produção da alface hidropônica ele tende a ser igual ou às vezes menor do que o cultivo de solo. Ele é bastante competitivo, né? O que atrai os produtores é porque ele acaba tendo um valor agregado maior, onde o produtor consegue margens melhores por ser um produto diferenciado. Mas em termos de custo de produção, ele é bastante competitivo, consegue competir com a produção de solo, né? O produto hidropônico. Então, esse é um sistema de cultivo hidropônico, onde a gente tem aqui um reservatório, onde fica a solução nutritiva. Nesse reservatório tem um sistema de bombeamento. Aqui estão as bombas, essa é uma estrutura pequena, são bombas de aquário. Aqui nessa solução ficam todos os nutrientes que a planta precisa para ela crescer. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, né? Micronutrientes como boro, zinco, cobre, ferro, molibdênio, manganês. Ou seja, macro e micronutrientes colocados de forma equilibrada. Então, o coração da hidroponia é a solução nutritiva. Ela sendo bem feita e balanceada, você não vai ter problemas com a produção. Outro ponto importante da hidroponia é a parte de produção de mudas, tá? Então, aqui nós temos uma muda de alface produzida no sistema de espuma fenólica. Nessas espumas, a mudinha, a semente é colocada nessa espuma, essa espuma ela pega a solução nutritiva, ela germina com 15 dias, ela está pronta para ir para a bancada. A bancada que é exatamente uma estrutura onde a solução que estava no reservatório, ela é mandada para a parte alta da bancada, essa bancada ela é construída em declive e essa solução nutritiva vai passar nas raízes da planta, né? E aí a planta vai absorver os nutrientes e fazer o seu desenvolvimento. Essa solução ela tem que passar com uma certa velocidade para ela oxigenar, né? E aí ela é devolvida para o reservatório, né? Devolvida para o reservatório. Num sistema fechado, né? Ou seja, a solução fica circulando dentro da horta hidropônica. Essa solução nutritiva, a gente tem que renovar ela a cada 15 dias, 10 dias, a gente faz a troca. À medida que a planta cresce, né, o seu sistema radicular desenvolve. Essa aqui é uma planta que ela já está finalizada. Um dos critérios para a gente saber se o nosso sistema é bom
raízes brancas. Então a raiz branca significa que a planta está muito saudável. O aspecto da planta, olha só, você tem uma planta limpa, sem acúmulo de resíduo, né? Se a estrutura for boa, bem feita, você não tem o acúmulo de produtos químicos, nem contaminação biológica. E para vocês terem uma ideia, essa mudinha aqui, para ela chegar nesse ponto de crescimento, isso ocorre só em 30 dias. Em 30 dias ela sai desse ponto e chega nesse ponto, que é o ponto comercial. Uma planta dessa, eu vou gastar 4 litros de água para fazer ela. Né? Para essa mudinha sair daqui e chegar aqui, eu faço com 4 litros de água. Hoje a hidroponia tende a crescer exatamente por essas características que tem nessa planta aqui. O que mais chama atenção na hidroponia é exatamente a higiene. Eu tenho produtos limpos, né? Outro fator importante, quando você compra um produto hidropônico, você leva a planta viva para casa. Ou seja, você leva a raiz. Então essa planta, ela tende a durar mais, tem uma vida pós-colheita maior, chega a ser 2 vezes mais que o sistema de solo. Exatamente porque quando você compra uma alface produzida no chão, ela vem sem as raízes. Essa vai com raízes. Então ela está viva, está completa. Então você vai ter mais tempo para consumir esse produto. A primeira horta hidropônica comercial brasileira é dos anos 80. A pesquisa inicial, né, lá em 1940, 50, no Japão, Estados Unidos, mas no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, tem crescido muito a pesquisa e as empresas que fornecem bons insumos para a hidroponia. Então, eu acredito que é uma tendência de mercado a gente ter produtos hidropônicos chegando cada vez mais para os consumidores. E depois do intervalo, você vai ver que a situação do setor da pecuária de corte é muito desconfortável, tanto para a pecuarista quanto para indústrias. Vai ver também que existe uma forte tendência de retirada da vacinação contra a febre aftosa e que o governo da Índia proíbe a comercialização de gado para abate em todo o país. E isso deve mexer com o mercado mundial da pecuária. Nós voltamos já. A avaliação divulgada agora em boletim pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, aponta que a decisão do governo da Índia em proibir a comercialização de gado para abate em todo o país deve mexer com o mercado pecuário mundial nos próximos meses. E segundo especialistas, a Índia se qualifica atualmente como o 4º maior produtor e maior exportador de proteína bovina bubalina do mundo. Ainda que a maioria dos animais advenha de búfalos, uma interrupção total em sua linha de produção afetaria não só a oferta mundial de carne bovina em todo o planeta, como também a indústria de subprodutos como o couro. E para o IMEA, mesmo com todos os problemas na pecuária brasileira, o nosso pecuarista deve ficar de olho na Índia, pois novidades de lá podem afetar o mercado mundial por aqui. Perfeitamente. E eu vou conversar agora com o Maurício Veloso. O Maurício, ele é o presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG. Maurício Veloso, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bom? Prazer enorme é nosso. estar aqui com você. Poxa vida, muito bom. Maurício, esse fato da Índia aí, esse fato... É um fato. Pode mexer, né? Com a pecuária aqui, né? Ele pode mexer, não. Ele vai. Seguramente ele vai mexer, porque a Índia ela é um grande player do mercado internacional da carne, notadamente numa carne mais barata. Sim. Tem mercado, hein? Tem mercado. Então, quer dizer, com a ausência, com a Índia se ausentando desse mercado, o único país que consegue entrar suprindo é o Brasil, não tem outro. E depois desses escândalos todos da JBS e tal e coisa, né? E outros problemas mais. Maurício, eu queria te perguntar uma coisa. Vacinação da aftosa. Teve uma reunião aqui recentemente da COSALFA. COSALFA, em Pirenópolis. Em Pirenópolis, falando sobre a problemática da aftosa. Agora entra o Ministério da Agricultura, já vem, vamos dizer assim, tramando algumas coisas para a retirada da vacinação da febre aftosa. Está na hora de mexer com isso? O Brasil está preparado para isso? Toninho, eles dizem que sim, né? Os técnicos do Ministério da Agricultura dizem que sim, mas isso não é unanimidade, inclusive entre os técnicos todos brasileiros. Eu tenho tido oportunidade de ouvir técnicos veterinários, especialistas,
pecuaristas de todo o Brasil e a retirada da vacinação contra a febre aftosa. Agora, neste momento, não é unanimidade. Apesar de que o projeto do Ministério da Agricultura não é para a retirada da vacinação agora, mas é um projeto para que a partir de 2019 isso já comece a acontecer. E existe uma grande parte das pessoas que acreditam que isso deva ser discutido sim, programado sim, criado um cronograma sim, mas para um pouco mais à frente de 2019. Eu acho que não está na hora ainda não, viu, Maurício? Eu acho que Pois é. nós ainda não estamos bem maduros para fazer esse processo acontecer, não. Pode até ser, mas tem que esperar mais um pouco. Você e muitos bons técnicos têm essa mesma visão. Maurício Veloso, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Toninho, obrigado. E qualquer novidade, nós estamos aqui com as portas abertas. Prazer é todo meu, obrigado. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: se o vento não for favorável, pegue os remos. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.